Da Turma da Mônica aos heróis da Marvel e da DC, passando pelos mangás japoneses. Seja para ler ou para recortar, os quadrinhos são presentes na sociedade brasileira. Para além do seu aspecto lúdico, teriam eles o potencial de influenciar um direcionamento histórico, não é isso? Nos orientar historicamente. Sim, influenciar no direcionamento histórico. Olá pessoal, eu me chamo Ana e este é o canal Ciência Campos Gerais, um canal de divulgação científica colaborativa que visa reduzir as distâncias entre a universidade e a sociedade. Hoje eu estou aqui com a Janaína, que veio conversar um pouco conosco sobre essa relação entre história e histórias em quadrinho, mais especificamente os mangás. Então, Jana, por favor, se apresenta para o pessoal, fala um pouco da sua história de pesquisa e como que as histórias em quadrinho fazem parte da sua história como pesquisadora. Então, oi Ana, oi internet. Os quadrinhos na minha pesquisa, eles chegaram um pouco depois, né? Eu sou formada em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Na graduação eu estudei História da Educação, depois estudei livro didático. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu comecei a trabalhar com a questão das mídias, né? Os meios de comunicação de massa e o ensino. E sempre foi a discussão que eu gostei mais. E daí, por essa aproximação via as aulas, é que eu comecei a estudar quadrinhos. E comecei a desenvolver pesquisa na área até que cheguei no doutorado, que daí eu trabalhei com os mangás e o ensino de história, que no fim é a temática que permaneceu desde a graduação até agora. A coisa que me mantém na mesma pesquisa é o ensino de história. Eu tô bem feliz, assim, da professora, porque sim, uma vez professora, para sempre professora. A professora Janaína foi minha professora no primeiro ano, então as minhas primeiras pesquisas foram sob orientação dela. Estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite e vamos conversar. Como que os quadrinhos nos permitem conhecer o passado? Tem várias maneiras de aproximar os quadrinhos e essa questão de usar os quadrinhos para conhecer o passado, né? Existem N abordagens possíveis. A gente pode encarar o quadrinho como uma fonte histórica no sentido mais clássico, quer dizer, esse quadrinho foi publicado nos anos 40, então eu vou estudar o mercado editorial dessa época, ou mesmo a história das histórias em quadrinhos em um país, ou em uma língua, ou voltado a um determinado acontecimento. É um campo muito amplo. É um campo bastante amplo. Também dá para se estudar o modo como que é o que me interessa mais, né? O que eu gosto de chamar de uso público do conhecimento histórico. Quer dizer, o quadrinho, ele não tem um compromisso de... Não é um historiador que escreve um quadrinho, né? E ele não tem um compromisso de ensinar ninguém. Ele pode ensinar, ele ensina, mas ele não precisa ser historicamente acurado, ele não precisa ser... ele não tem um compromisso científico que a ciência tem. Mas ele usa dos referenciais da história. Se um escritor resolve fazer uma história datada, eu vou escrever um quadrinho aqui sobre o Brasil Colônia, vou escrever um quadrinho sobre a Segunda Guerra, vou escrever um quadrinho sobre a Margaret Thatcher. Ele busca esses referenciais na história. Exatamente. Então ele está usando a história publicamente, né? Porque ele não está escrevendo para alguém que vai estudar, ele está escrevendo para quem gosta de ler quadrinhos. Eventualmente, se quiser aprender alguma coisa, também. Mas ele está escrevendo por diversão, digamos assim. E de alguma forma, quem tiver interesse no tema, aí depois também pode aprofundar e ler uma coisa mais metodologicamente orientada, né? Exatamente. E daí a gente se aproxima dessa fonte de quadrinhos, às vezes, para observar isso, né? Porque existem algumas escolhas, quando alguém diz assim, eu vou desenhar sobre Brasil Colônia. Ele tem algumas escolhas, tanto estéticas de gráfico, quanto de discurso, quanto de ordem, que eles ajudam a gente a entender qual é o pensamento histórico do autor e da época que ele está escrevendo, né? Porque o que o quadrinho faz? O quadrinho, ele simplifica as ideias. E assim, se a gente pegar, por exemplo, mesmo sobre o Brasil Colônia, um quadrinho feito na década de 80 e feito agora nos anos 2019, vai ter diferença da própria percepção. Então, o presente, ele interfere na forma como o passado seria apreciado? Sim, na forma como ele é apreciado, como ele é construído,
como ele é apresentado para as pessoas, né? Porque algumas coisas que seriam ok para um desenhista fazer nos anos 50, né? Não são ok hoje. Tem uma história... Sensibilidades, técnica também, algumas coisas mudam, né? Inclusive o mercado editorial tem acontecido umas coisas interessantes. Tem um quadrinho do Tintin, por exemplo, que na Bélgica, né, que ele foi refeito em algumas partes porque eram muito racistas na época que ele foi escrito. Coisas que eram permitidas lá e que hoje em dia, socialmente, a gente já acha que não é legal. Né, a gente já entende que não é legal, porque não eram legais naquela época. É verdade. Mas o leitor daquela época ali não percebia. Um leitor de hoje não leria aquele quadrinho. Então o mercado editorial ele faz o quê? Ele adapta para continuar vendendo, né, para que a obra continue existindo. Ou então ela acaba caindo num esquecimento. Gente, vou deixar ela dar aula um pouquinho aqui, tá? Consciência histórica é um conceito que eu uso a partir de um pesquisador alemão, que é o Nior Husen, né? E trabalha com a ideia, se fosse simplificar, bem simplificadinho, que somos seres históricos. E que, enquanto seres humanos, a gente usa a história para nos orientar na vida. A gente usa o passado para significar o nosso presente e para projetar as nossas decisões para o futuro. Então, mesmo que a gente não esteja pensando em coisas que a gente associa à história, né, como fatos e acontecimentos, cotidianamente a gente usa o tempo. Né? Então, a consciência histórica, ela se refere a isso. Consegue dar um exemplo prático pra gente? Consigo. Tem um exemplo que, inclusive, o Karnal usa às vezes. Que ele diz assim, não adianta a gente... Curte aí a gente, Karnal! Não adianta você falar da corrupção se o brasileiro for a fila. Quando ele fala isso, ele está externando uma concepção de consciência histórica, né? Porque ele enxerga na decisão das pessoas um link com o passado que faz com que elas não ajam de acordo com as normas de cidadania. Então, por que as pessoas furam a fila? Porque todo mundo fura a fila. Porque a gente sabe que no Brasil, se você não fura a fila, você é trouxa. Ele diz assim, então não muda a sociedade se a gente não mudar o pensamento. Né? Isso é uma forma de perceber a consciência histórica. Ainda que eu acho que esse raciocínio é perverso, que não é bem assim, no caso do Karnal, pode me xingar. Quando a gente situa uma coisa como a corrupção e faz um link muito direto com o comportamento individual, a gente perde... Isso é problemático, na verdade. A gente perde algumas nuances sociais, né? Mas é um exemplo de um dos aspectos da consciência histórica. Quer dizer, a sensação de que se eu não fizer uma coisa... que todo mundo faz e eu sou trouxa, né? Nesse todo mundo também tem uma percepção de passado, porque eu penso assim, meu avô, minha avó, né? Um outro exemplo é essa questão dessa disputa que existe, nazismo é de esquerda, ou teve ditadura no Brasil, a ditadura era boa ou não, né? Por que as pessoas brigam para discutir se a ditadura era boa ou não? Porque elas dizem que meu avô não teve problema. O que ele está fazendo? Ele está usando uma consciência histórica de indivíduo, né? Porque o Riesen, ele divide, inclusive, essas consciências históricas em estágios. Então, ele está em um estágio da consciência histórica. E às vezes, quando a gente estuda, a gente consegue transformar esse raciocínio que é simples em raciocínios mais complexos, que permite a gente relativizar mais essas coisas. E como que isso vai aparecer nos quadrinhos? Então, os quadrinhos, eles também são elementos que mobilizam consciência histórica, porque se nós somos seres históricos e se a história está em todo lugar, né? O modo como os quadrinhos mobilizam o passado ou apresentam o tempo também estão mobilizando consciência histórica. Né? Eu acabo trabalhando mais com a cultura histórica. Porque a consciência histórica é do indivíduo. A cultura histórica seria a junção de todas as consciências históricas, que é de cada pessoinha, né? Então a gente junta várias pessoas e elas partilham uma cultura histórica. A gente tem uma cultura histórica comum no Brasil, como a gente pode ter uma cultura histórica comum em Ponta Grossa, como a gente pode ter uma cultura histórica comum na nossa família, porque tem histórias e piadas internas que só a gente tem. É verdade. Então, isso é uma cultura histórica. Ela pode ser de grupos menores ou às vezes assim, a gente tem uma cultura histórica a respeito da Segunda Guerra, né?
que partilhamos, inclusive, globalmente. E falando especificamente da Segunda Guerra Mundial, na tese de doutorado, a professora estudou alguns mangás que versaram aí sobre esse tema. Foram ao todo 7 mangás, 7 histórias, arcos de histórias aí, e compostos por 21, nossa, você analisou bastante coisa, compostos por 21 volumes. Conta um pouco sobre a sua pesquisa, né, sobre esses quadrinhos e os seus achados, os seus principais elementos aí da sua pesquisa. A minha preocupação era justamente com o uso público do conhecimento histórico, né? Eu queria estudar quadrinho, eu queria estudar mangá, porque eu percebi que no Brasil o mangá mudou um pouco a dinâmica das pessoas com os quadrinhos, e eu trabalho dentro do referencial do tempo presente, então eu queria estudar o passado que está sendo mobilizado naquele momento. Então eu escolhi estudar todos os mangás que existiam no momento da tese, porque a gente sempre tem essas ideias bem pequenas, né? Vamos fazer um trabalhinho aqui. Eu consigo! Aí quase morre no final para entregar. Tipo isso. Eu queria estudar todos os mangás de Segunda Guerra justamente para perceber se existia elementos comuns nessas balizas do que seria a Segunda Guerra. Esses quadrinhos, eles são todos, como são mangás, eles são todos de autores japoneses. Todos de autores japoneses. Mas eles são produzidos em momentos históricos diversos, né? Eu tenho um mangá que foi escrito nos anos 80, um mangá que foi escrito nos anos 70, e tenho mangás que terminaram de ser publicados em 2013, 2015, 2016, que foi quando eu estava terminando a tese. Para alguns historiadores colegas meus, inclusive, isso era um problema, porque daí assim, como que você vai trabalhar com textos de produção tão diferentes, né? Aonde que a sua fonte está unida? E a minha fonte estava unida justamente no conceito de cultura histórica. Embora eles viessem de épocas diferentes, eles partilhavam de uma ideia. Essa era a minha tese, a minha hipótese, o que eu queria descobrir, né? Que eles partilhavam de uma ideia comum sobre o que seria a Segunda Guerra. E uma ideia que é comum a partir de um referencial cultural japonês. Esse também foi uma outra pergunta que eu tive que responder na tese, porque as pessoas diziam assim, mas os mangás são japoneses. Então, eles vão estar dialogando com os japoneses, os leitores japoneses. O que você, brasileira, que está escrevendo em português, lendo tradução, entendeu? A ideia da cultura histórica. Exatamente. Mas daí vem a questão da cultura de massas, né? Os mangás são japoneses, eles são escritos para japoneses. Eles têm um efeito lá no leitor japonês, mas eles têm um efeito no leitor brasileiro. O que eu quis estudar é como que o mangá mobiliza a cultura histórica, né? Dentro da ideia de cultura histórica, a gente tem algumas categorias. Então eu peguei quadro a quadro e classifiquei. Caramba, eu tô impressionada. Uma página de um quadrinho tem vários quadradinhos. Vamos ver aqui, ó. Cada quadradinho eu classifiquei a partir... Já tem até umas anotações aqui. A partir de... O que ele está mobilizando aqui? Ele está mobilizando uma cultura histórica política, ele está mobilizando uma cultura histórica estética, ele está mobilizando o conhecimento científico, entendeu? E daí, a partir dessas categorias, eu tentei entender, né? Eu tô de queixo caído. Como que o pensamento em torno da Segunda Guerra estava sendo mobilizado nesses mangás. Né? Então, por isso que o conceito central, na verdade, era de cultura histórica, porque eu estava interessado nisso. Né? Que junta o pensamento em torno da Segunda Guerra dentro desse corpus documental que seriam mangás sobre esse tema histórico, né? E mangás que decidem estudar a Segunda Guerra. Porque também, se você estudasse representação, eu podia pegar um mangá que não diz que está na Segunda Guerra, mas reproduz o desenho de uma bomba atômica, eu digo assim, ele está fazendo uma referência, é uma alegoria, não foi Esses que eu são fiz. específicos, Eu peguei né? mangás que você abre o mangá e ele diz assim, olha, isso aqui está acontecendo lá em 1930, em 1940, quer dizer, ele faz referência direta a acontecimentos do período da Segunda Guerra Mundial. E daí por isso que eu pego cultura histórica sobre a Segunda Guerra Mundial, né? O que une o pensamento em torno da Segunda Guerra Mundial? E o que une o pensamento em torno da Segunda Guerra Mundial? Então, eu percebi, por exemplo, que nos mangás mais antigos, isso foi um negócio que eu só entendi quando eu cheguei no final da tese, depois de quase 5 anos estudando. Meu Deus, olha só, tá na minha cara, eu não vi. Mangakás
mais antigos, as obras mais antigas, né, que foram publicadas nos anos 70, nos anos 80, elas tinham uma abordagem do passado que diferia um pouco da abordagem contemporânea, né? Quanto mais próxima, mais a projeção que se fazia do passado. O que seria a projeção que se fazia do passado? Vou explicar. Quando você está escrevendo um quadrinho, né? Você tem que explicar a motivação dos personagens, porque não é um livro didático que a gente diz assim, porque daí o Hitler queria fazer tal coisa, porque não me interessa o Hitler, me interessa o personagem, né? Então, nos mangás mais antigos, as motivações dos personagens eram mais políticas, né? E eram mais associadas ou dialogavam de maneira mais profunda com o conhecimento científico, digamos assim. Nos mangás mais novos, essas motivações são muito individuais, ou religiosas, ou morais, num amálgama de todas. O Riesen, inclusive, separa as categorias, e eu juntei moral e religioso, porque nos mangás isso aparecia junto. De maneira vinculada. Então eu percebi isso, que talvez seja uma mudança do próprio estilo dos mangás, por exemplo. Mas daí é uma nova pesquisa que eu vou ter que fazer pra ver se o estilo tá mudando ou se são só nesses. Já que você vai fazer outra pesquisa, eu vou dar uma devagada, então. Mas é que eu fiquei lembrando... Nossa, vou devagar, gente. Nossa. Mas o texto do Pollack, que quando ele vai falar de história oral, e que aí tinha uma questão assim, que alguns temas são muito traumáticos, e aí, por exemplo, logo após era abordado de uma forma, e anos depois, se você ia fazer uma entrevista com essas pessoas, mudavam essa forma de representação do passado. Talvez tenha um pouco isso, né? Eventos que estavam mais próximos ao calor do momento, representados de uma forma, e depois essa forma vai se modificando. Divaguei muito? Não, eu acho que sim, né? Tem muito isso. O primeiro mangá que eu analisei, que é o Gen em Pés Descalços, o primeiro, no sentido que o mais antigo que foi publicado primeiro foi o Gen, né? Tem entrevistas do autor, no começo ele disse que quando ele publicou nos anos 70, as pessoas escreviam pra ele, porque não sabiam que a bomba atômica tinha caído. Os japoneses escreviam pra ele e diziam assim, mas isso é verdade? Caramba! Porque era proibido, inclusive, divulgar, como eles estavam na ocupação estadunidense, né? Eles não podiam falar da bomba atômica. Então, o modo que ele aborda isso, o modo que ele usa o passado, inclusive, para dar sentido ao tempo e à experiência da bomba atômica, e o modo que daí no Zero Eterno, que é um mangá com um discurso bem nacionalista, que é publicado num momento que é bem contemporâneo, que é uma disputa em torno do passado, um resgate do nacionalismo japonês ligado à ascensão da direita, é muito diferente. E daí, no que isso ajuda, né? Pra que eu tô estudando isso? Porque é super legal, que eu achei muito interessante, porque eu adoro mangá, mas isso também ajuda. Adorei essas respostas. A gente tem gostado que a gente pesquisa. Não, porque são respostas válidas. Você diz assim, por que você quer estudar esse tema? Porque eu gosto, é uma resposta válida. Mas ela não pode ser só essa, né? O que dá para perceber? Dá para perceber justamente o impacto da cultura histórica no modo como a gente pensa o passado, né? Especialmente nesse momento que a gente percebe que há um deslocamento, digamos assim, uma separação. Parece que a história e a ciência é uma coisa e a história e todas as outras coisas são mais legais, né? De repente a gente voltar para as outras coisas para ver como o passado está ali pode contribuir para a gente pensar melhor, né? Qual o passado que está contando, que passado que está permanecendo, como a gente pode usar ele para problematizar, trazer ele para a sala de aula. Existe algum tipo de rivalidade entre, digamos que, um conhecimento histórico, científico validado e essas outras formas que a história aparece no nosso cotidiano? Isso é muito legal, né? eu acho assim, depende, né? Existe rivalidade no meio acadêmico. Na cabeça dos acadêmicos. E não é só rivalidade, porque se você está fazendo um trabalho científico e você diz assim, qual é a sua fonte? Esse quadrinho aqui, você está errado, porque não é assim que a gente faz ciência, né? Então, tem que existir essa rivalidade, porque a natureza de um quadrinho, por mais histórico que ele seja, por mais compromisso que o autor tenha em fazer uma discussão fundamentada, né, a natureza do quadrinho é outra. Mas a gente estava até comentando que a rivalidade existe mais na cabeça dos acadêmicos do que da pessoa comum. Porque a pessoa comum, ela vai ver um filme, ela vai ler um quadrinho e ela vai ler um livro acadêmico
como faces complementares da mesma coisa, né? Ou seja, ela está exercitando a cultura histórica, que era o que eu estava tentando pegar quando eu analisei os quadrinhos. Então, é relativo essa questão da rivalidade. Isso é fonte menor. A história produzida daí não tem a mesma cientificidade, alguma coisa assim? Super tem. Se você estuda quadrinhos, pode deixar um comentário dizendo assim, comenta aí. Eu sofri o preconceito, porque a gente sempre fala isso em evento de quadrinho, né? Tem um livro muito legal que eu li quando eu estava fazendo a tese, chama Desaplanar. E é uma tese sobre a natureza do conhecimento, que foi defendida em Harvard e foi escrita em quadrinhos, mas tem a tradução em português, né? E o Nico Souzanes, ele veio dar uma palestra e a gente conversou há uns 2 anos atrás, e a pira dele era justamente essa, porque o que ele está falando? Que a gente tem uma noção de que conhecimento é escrita, né? E que o conhecimento da imagem é menor, ou se não menor, mais simples, ou se não mais simples, mais palatável. E que, na verdade, eles são todos faces do conhecimento. Então, que a gente deveria avançar na percepção de aonde está o conhecimento. Bom, o que até você me ensinou lá em Produção do Conhecimento Histórico, que a história estuda as produções humanas. Exatamente. Todas elas. Então tudo é conhecimento. Então, tecnicamente, não existiria um conhecimento menor ou mais científico e menos científico, né? Existem faces de conhecimento que são abordadas de maneiras diferentes. Mas, embora a gente saiba isso, ainda é difícil pra gente pegar isso, né? Tanto enquanto indivíduos, porque são pensamentos muito abstratos, então parece que você está brisando eternamente, como é difícil pegar isso na academia, porque como que você vai chegar e analisar essas questões, né? Então, eu tenho bastante preconceito, tem colegas que dizem que quadrinho não é fonte, ou que se é fonte não é fonte do historiador, porque afinal ele está escrevendo sobre uma história que não aconteceu, e é ficção, e daí existe o limite da ficção e da realidade e tal. Mas também não é só má vontade, é porque a gente ainda está avançando em entender qual é o lugar da história, as relações da história e da ficção. Jana, quer aproveitar? Falar alguma coisa? Faltou alguma coisa que eu não te perguntei que você queria dizer? Ou durante a discussão apareceu alguma questão que você quer aprofundar? Ou dar um recado para as pessoas? Não sei. Então, eu só queria falar rapidinho assim, às vezes a gente tem a impressão de que a ciência, né, só é ciência e é séria se ela tá bem acabada, tipo, né, a lei da gravidade, eu pego e jogo um negócio no chão e vai cair, então isso é ciência. E todo o resto, se é um pouco em construção, se é isso que eu falei, qual é o limite entre a ficção e a realidade, parece que é pira. Ou né, as ciências humanas sofrem um pouco isso. Tipo, mas cadê a ciência das ciências humanas? E isso é uma percepção errada que a gente tem de ciência, né? A ciência é isso, hipótese, testa a hipótese, avança um pouquinho, volta 10 passos, anda mais 2. Se pensa, recebe a crítica, faz a autocrítica, exatamente, né? Todas as ciências são isso, né? E é por isso que é tão legal. É muito maravilhoso, gente. Quero te agradecer, Jana, por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom te receber aqui do ponto de vista afetivo também. Pra mim também. E dizer pra você que é pesquisador, que entende a importância de comunicar a ciência para um número cada vez maior de pessoas usando, né, das redes para isso. Escreva para nós, vamos aí tentar disseminar o conhecimento para todo mundo, se possível. Bom, acho bem difícil, mas, né, quanto mais a gente conseguir. Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo. Que Fechou!